Hoje vamos falar sobre um possível novo pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Também as novidades do caso Master, que envolvem um possível acordo de delação do dono do banco, Daniel Worcaro, e a recente declaração do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, sobre autocontenção do Poder Judiciário. Hoje, a gente começa o nosso quadro com a opinião do Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos então para o nosso primeiro assunto. Alessandro, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, como mostrávamos há pouco, está internado desde a última sexta-feira no Hospital de Brasília com um quadro de pneumonia. Agora, os advogados de defesa dele aguardam um laudo médico para pedir uma mudança de regime prisional, saído fechado para o domiciliar. Alessandro, seria mais um pedido. Em outras oportunidades, a defesa já tentou, sem sucesso, junto ao Supremo Tribunal Federal. Desta vez, Alessandro, a Justiça deve autorizar a prisão domiciliar para Bolsonaro? Carol, a prisão domiciliar, aí é importante a gente entender que, para a maioria das pessoas, quando a gente olha a prisão domiciliar, a gente pensa o seguinte, olha, o sujeito foi condenado, houve uma condenação judicial e, de repente, ele teve essa autorização de cumprir essa penalidade em casa. Então, para as pessoas, vai parecer muito como um benefício, e realmente é um benefício. Por isso, nesse tipo de situação, regra geral é que você tenha uma exceção, ou seja, é uma exceção que a gente está tratando aqui, uma excepcionalidade. Se a gente olhar as decisões do Supremo Tribunal Federal com relação a esse tipo de situação, talvez a gente tenha aí uma margem de 70% e 80% dos pedidos, e é natural que as defesas façam esse tipo de pedido, mas 70% a 80% desses pedidos provavelmente são indeferidos, melhor dizendo, eles são negados para a defesa. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro faz esse pedido mais uma vez. É importante lembrar que houveram vários pedidos. O que vai ser analisado nesse pedido, em tese, é o que foi analisado nos pedidos anteriores. Objetivamente, eu tenho uma situação, um quadro de saúde tão grave, que necessita que esse preso, particularmente, seja tratado em casa, já que não haveria condições reais, concretas, também objetivas, de tratamento dentro do sistema prisional. É essa pergunta que deve ser respondida. E aqui, a margem de liberdade do julgador, ela não é muito grande. Você precisa, basicamente, ter pareceres, laudos médicos o mais conclusivos possíveis, manifestação do próprio sistema prisional. E vale dizer aqui, Carol, que o presidente Jair Bolsonaro já está tendo, vamos dizer assim, um tratamento bem diferenciado quando você imagina o restante das pessoas que estão em cumprimento de pena dentro do sistema prisional. Basta você olhar as imagens de onde ele está preso, ou seja, uma situação onde tem um espaço individual. Eu diria até mesmo aqui que é uma situação que, comparada até com moradias da população brasileira, é melhor. Então, veja a situação que ele tem nesse exato momento. Então, ele vai ter que comprovar que nessa situação ali, que já é um benefício de alguma forma, não há condições de tratamento. E aí é uma medida de dignidade humana, é uma medida de proteção da saúde de uma pessoa idosa, você cumprir essa penalidade em casa. Ou seja, não vale a gente fazer aqui qualquer tipo de pré-julgamento com relação ao caso, demanda uma atenção especial. E também a gente não pode esquecer que o Jair Bolsonaro já esteve anteriormente em casa preso com tornozeleira eletrônica, aí teve aquela tentativa de rompimento da tornozeleira, que claramente me parece que havia uma espécie de tentativa de ludibriar a justiça e talvez aí também de planejamento de uma fuga. Você tem uma situação, então, muito peculiar, e vale também mais um dado, mais um apontamento, que nós estamos em ano eleitoral, teve a tentativa de visita de um representante dos Estados Unidos. Tudo isso vai ter que ser levado em conta, porque pode também ter uma situação onde você não tem uma violação da dignidade necessariamente e haja aí uma tentativa de construção dessa saída para que ele vá para casa e faça articulações políticas. Todo cuidado é pouco aqui, nenhum pré-julgamento deve ser realizado. Alessandro, partimos agora para o nosso segundo assunto, caso Master. Tem julgamento rolando na segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do Daniel Worcaro. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, mas a maioria já foi formada pela manutenção da prisão do banqueiro, que é apontado como líder de uma organização criminosa. Com essa decisão e diante do que sabemos até aqui, Alessandro, Daniel Worcaro, preso, aumenta a possibilidade de um acordo de delação premiada?
Carol, eu vou confessar para você que eu estou um pouco preocupado. Nas últimas 2, 3 semanas eu tenho opinado bastante sobre esse assunto e a reação das pessoas, a maneira como as decisões têm sido tomadas, a pressão que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo, e aí a gente vê uma circunstância em que o julgador parece às vezes pressionado pela opinião pública. Melhor dizendo, decisões judiciais devem ser tomadas com base na lei, Constituição e jurisprudência, e não com base simplesmente de pressão política. Então a gente vê uma situação, alguns comentários que eu pude escutar durante essa semana, era o André Mendonça, né, determinou a prisão do Vorcaro e há uma pressão que os outros ministros votem a favor, e ficaria muito chato se os ministros desfizessem aquela decisão, porque isso representaria uma espécie de fraqueza do ministro André Mendonça. Veja só o tipo de argumento que está sendo utilizado aqui. Ou seja, a questão é saber se o Supremo vai enfraquecer ou não, se o ministro vai ficar bem, vamos dizer assim, na foto ou não, se isso vai pegar bem ou não na opinião pública, e não a situação, ou melhor, a análise clara, precisa com relação aos fatos que estão nos autos. Será que existem os requisitos para a prisão preventiva ser mantida ou não? Será que a prisão preventiva, a função dela é forçar a delação premiada? Eu confesso para você, Carol, eu fiz direito, faculdade de direito, sou advogado, sou professor, e eu não me lembro de ter escutado nada parecido como isso na faculdade de direito. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está entrando numa seara aqui, a gente viu durante semanas a exposição de conversas que não tem nenhuma relação com prática de ilícitos, vida privada sendo jogada em redes sociais, alguns jornalistas irresponsáveis, né, fazendo divulgação desse tipo de situação, e você vê violação de direitos de pessoas, enquanto você tem o aplauso público, a ideia de que nós temos que servir à opinião pública. Então, quando a gente olha essa situação do Daniel Vorcaro preso, né, a gente tem que verificar em primeiro lugar, a primeira pergunta é, existe elementos que pode fundamentar a manutenção dessa prisão? A primeira pergunta. E não simplesmente perguntar, será que agora vai sair uma delação premiada? Porque senão fica parecendo que a prisão preventiva, as prisões baseadas na lei, elas existem para certas finalidades, como por exemplo, forçar o sujeito a fazer uma delação que muitas vezes ele não quer fazer. Ou seja, a gente sabe que a ideia de delação ou colaboração premiada tem que ser voluntária do sujeito. Então, eu acho muito temerário esse tipo de perspectiva, e se isso vai acontecer daqui para frente, em primeiro lugar, tem que saber se essa prisão é justificável, e não importa aqui o que necessariamente a pressão pública faça com relação a isso. A minha preocupação principal aqui é com relação a direitos fundamentais, e eu sei que eu estou numa espécie de minoria, viu, Carol? Porque eu falo aqui e na sequência vem uma enxurrada de críticas achando que eu estou fazendo algum tipo de defesa de alguém. E não é esse o cenário que eu coloco aqui. Eu coloco uma preocupação que parece legítima, porque parece às vezes um linchamento e não justiça que nós estamos vendo nesse exato momento. Alessandro, então, em meio a esse cenário, em meio ao caso Master, as críticas ao Supremo Tribunal Federal, trazemos aqui manifestação do presidente da Suprema Corte. O ministro Edson Fachin participou de uma aula para estudantes de direito em Brasília. E aí ele falou sobre ética, sobre responsabilidade, sobre limites institucionais e defendeu a autocontenção do Poder Judiciário. Como é que essas mensagens podem ser interpretadas? Alessandro, é uma defesa direta ao Código de Ética do Supremo Tribunal Federal? O Fachin, ao fazer esse tipo de manifestação pública, dobra a aposta? Carol, talvez o ministro Edson Fachin não tivesse, pelo menos antes de entrar na presidência do Supremo Tribunal Federal e antes de todo esse escândalo, ele estivesse imaginando que a sua presidência fosse, vamos dizer assim, um pouco mais calma, embora nós não estejamos vivendo tempos calmos, tempos pacíficos. Mas o que nós vemos nesse exato momento é que o ministro Edson Fachin, na presidência, ao assumir a presidência, assumiu talvez o pior momento de crise do Supremo Tribunal Federal. E isso, com certeza, faz com que ele tenha que mudar um pouco de rota, e aí o seu comportamento perante a corte é um comportamento muito difícil. Por que eu digo isso? Porque é uma corte que hoje tem um certo nível de divisão e de conflitividade interna muito grande, e você tem a presidência tentando de alguma maneira, de alguma forma, criar um certo nível de acordo interno com relação à defesa da instituição. Como você não consegue alcançar, quando você não consegue alcançar isso, às vezes você tem que tomar uma posição externa. Então,
o ministro Fachin é cobrado externamente com relação a uma posição muito clara no que diz respeito ao Banco Master e, ao mesmo tempo, tem que lidar com os conflitos internos e criar algum tipo de nível, algum nível de diálogo interno a ponto de manter uma certa coesão da corte. E isso não é fácil, ou seja, essas duas situações, uma situação externa e uma situação interna, elas não são muito fáceis. Se o ministro Fachin toma uma posição muito forte, né, tomando uma posição mais externa com relação aos membros da corte, isso pode criar uma cisão muito grande dentro do Supremo Tribunal Federal. Então é um cuidado que o ministro tem tentado tomar, não é muito fácil. Nessa palestra, o que ele coloca aí, eu acho que aí tem várias... É difícil a gente dizer, Carol, o que ele quis exatamente dizer, até porque ele não detalhou, ele faz uma fala, vamos dizer assim, mais genérica, uma fala importante. Veja, quando ele fala de autocontenção, autocontenção é extremamente relevante, já que significa, de início pelo menos, que uma Suprema Corte não pode invadir competências dos demais poderes, mas ao mesmo tempo ele não diz exatamente quais são essas decisões onde o Supremo Tribunal Federal teria, de alguma forma, invadido competências dos demais poderes. E aí a gente tem que tomar cuidado porque existem muitas decisões, muitas posições tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, algumas justificadas, mas que foram atacadas ao longo do tempo, né, sob a alegação de ativismo, de excesso do Supremo Tribunal Federal, mas existem também decisões do Supremo Tribunal Federal que ultrapassaram seus limites, que parece aí sim, não há um mero ataque, mas que foram justificadamente criticadas porque ultrapassaram os limites das balizas que nós temos na Constituição de 1988. E, naturalmente, conforme a ideologia, conforme o partido de cada um vai tomar uma posição, né, com relação a essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Para alguns vão parecer que foi abuso, para outros não, mas a autocontenção é sim um elemento importante do Supremo Tribunal Federal como limitação do poder e garantia da separação de poderes, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia, até quinta. Obrigado, Carol, até quinta-feira.